tarde, Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Campo Grande. Nós estamos hoje fazendo a 6ª edição do programa Personalidades do MS. Temos a grata satisfação de lembrar uma pessoa que nos engrandeceu fantástico no mundo político, cultural, social do país. E essa pessoa é filho do nosso estado, Mato Grosso do Sul. Portanto, Dr. Vitor Eugênio, um prazer tê-lo aqui conosco e para as suas primeiras palavras para lembrar de uma pessoa que nós vamos tratar, Jânio Quadros, o presidente do Brasil. Dr. Vitor Eugênio, o senhor esteve por longos períodos ao lado dele, Jânio Quadros. Essa pessoa que agora, este ano e este mês, nesses dias, está completando 100 anos, o centenário do seu nascimento em Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que o senhor, então, começasse falando sobre o nascimento dele e como foi que ele surge, então, depois para a política, com as suas palavras. Prezado Amaral, com relação ao nascimento, ao longo do tempo sempre houve alguma polêmica. Muitos dizem que ele nasceu em Miranda, no nosso estado. Na verdade, ele não nasceu em Miranda. Eu costumo dizer que ele foi gerado em Miranda, porque os pais moravam em Miranda. Mas no 8º mês de gestação, o pai, Dr. Gabriel Quadros, achou prudente trazer a esposa, Dona Leonor, para dar à luz em Campo Grande. E foi isso que aconteceu. Jânio Quadros nasceu em Campo Grande no dia 25 de janeiro de 1917. E uma particularidade que quase ninguém sabe no estado. Um jovem médico à época fez o parto da Dona Leonor, grande figura que tornou-se depois aqui no estado, Dr. Vespasiano Barbosa Martins. Nós, então, falamos sobre o Dr. Vespasiano, que fez, então, o parto em onde nasce Jânio Quadros. E depois, me parece que ele vai para o estado do Paraná e depois São Paulo. Gostaria que o senhor permaneceu aqui em Campo Grande, a família não mais voltou para Miranda. Isso é um detalhe importante. Resolveu ficar em Campo Grande, até Jânio Quadros completar mais ou menos 3 anos de idade. E daqui a família transferiu-se para Curitiba, que era o estado do pai, Dr. Gabriel. Lá ele estudou, terminou o curso ginasial daquela época, até a família mudar-se para São Paulo, quando ele tinha aproximadamente uns 17 anos de idade. Portanto, um jovem que vai, então, nascido aqui, vai ao Paraná, aos 17 anos chega em São Paulo, aonde ele vai conquistar o estado mais importante da federação. Como? Estudando, gostaria de falar sobre isso. Ele estuda, como então. Não? Ele, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo como colega os 5 anos um grande mato-grossense, Dr. Wilson Barbosa Martins. Também completando seu centenário. Exatamente. Que tornou-se um amigo irmão de Jânio Quadros. A amizade foi muito forte dos dois. Inclusive, muito parecido. É verdade, faz lembrar. Então, ele concluiu o curso em 1939, aos 22 anos, colou grau em janeiro de 1940. Isso em Direito. Em Direito. Tornou-se advogado e, paralelamente, professor de português e geografia no Colégio Dante Alighieri. Ali, praticamente, começou também a carreira política dele. Por quê? Porque Jânio, muito culto, muito carismático, correto? Conquistou os alunos e os pais dos alunos, a despeito da rigidez como professor, disciplinador, muito rígido, correto? Ficou famoso por isso, inclusive, não só como professor, mas também depois como político. Então, os alunos dele e muitos dos pais acharam que na redemocratização, que tinha acontecido praticamente 2 anos antes, em 47 eleições municipais, acharam que ele seria um bom candidato a vereador. No primeiro momento ele recusou,
a ideia, porque nem pensava nisto, nem era filiado a partido algum, mas acabou sendo convencido pelos alunos e por par de alunos e alguns dos seus professores, seus colegas. Ele aceitou e foi lançado candidato a vereador à Câmara Municipal de São Paulo nas eleições municipais de 1947. Que vai, então, fazer uma carreira espetacular e rápida, né? Então, Foi a carreira mais meteórica que a política conheceu. Porque vereador até 1950, em 1950 candidato a deputado estadual, se elege como o mais votado da capital de São Paulo. E no meio do mandato se elege prefeito de São Paulo. E um ano e meio depois, como prefeito, se elege governador de São Paulo. Que coisa espetacular. No final do mandato de governador de 58, se elege deputado federal pelo Paraná e em 60 se elege presidente da República. Ou seja, em 13 anos, construiu a carreira mais meteórica da história da política brasileira. Nós voltaremos dentro de alguns instantes, no segundo bloco, para falar sobre Jânio Quadros. Nós estamos hoje trazendo a pauta do nosso programa Personalidades do MS, a pessoa de Jânio Quadros. Mas eu gostaria que o senhor, então, explicasse, até para conhecimento da sua juventude, o que é uma política como verdadeiro sentido de conquista com trabalho, com a conquista fantástica que ele teve de São Paulo, o maior centro brasileiro. Com relação ao mandato de vereador, há uma particularidade que poucos conhecem. Ele teve 1.707 votos. Não foi eleito, coisa que quase ninguém sabe disso. Mas, com a cassação do Partido Comunista Brasileiro, houve uma redistribuição. E, por ironia do destino, um colega dele, amigo, colega de faculdade e amigo, teve o seu mandato cassado do Partido Comunista. Itúrbides de Almeida Serra. E também por que eu estou falando? Porque de ilustre família mato-grossense, exatamente de Corumbá, a família Serra. Sim. E Jânio Quadros, então, assume a partir do primeiro dia o mandato de vereador. Substituindo o seu mato-grossense. Por coincidência, amigo dele e colega de faculdade. Coisa que quase ninguém sabe, ninguém toca nesse assunto. Bom, e exerceu de tal maneira, com tal afinco o mandato, que eu sou capaz de garantir hoje que em 70 anos que estamos completando do mandato dele vereador, nenhum vereador à Câmara de São Paulo, nesse período todo, ultrapassou o vereador Jânio Quadros em indicações, requerimentos, projetos e participação em plenário, na tribuna inclusive. Muito assíduo, não perdia uma sessão da Câmara, não faltava nenhuma. O primeiro que chegava, o último que saía, e foi adquirindo junto à população de São Paulo uma notoriedade por esse comportamento. E somado a tudo isto, a capacidade intelectual, a eloquência dos seus discursos, a vasta cultura que Jânio Quadros tinha. Isso tudo foi construindo uma imagem junto ao povo da capital de São Paulo. E o mandato dele durou apenas 3 anos, porque no final do 3º ano de mandato, candidatou-se a deputado estadual. Foi aí sim o mais votado da capital. E na Assembleia, pelo Partido Democrata Cristão, ele tornou-se o líder na Assembleia da bancada do PDC com 5 deputados. Mas como ele era muito rigoroso, aconteceu um fato na sua liderança. À medida que os deputados do PDC, o deputado Tamura, o deputado Manuel Vitor, o deputado Flacker e o deputado Petrilli, esses eram os 4 deputados, com eles 5, à medida que eles não obedeciam à liderança de Jânio e não cumpriam o programa do Estado, do partido, Jânio Quadros acabou pedindo a expulsão dos 4 da bancada e do partido. E o partido aceitou. Os 4 foram expulsos da bancada e do partido. Jânio ficou sozinho, como representando
o Partido Democrata Cristão. Sendo... Eu estou contando isto para imaginar quem está nos ouvindo, nos assistindo, como era o comportamento de Jânio Quadros. Era muito rígido com relação a programa, estatuto, a cumprimento de posição política. Ele não abria mão, hipótese nenhuma, e não perdoou nenhum dos deputados. Ficou sozinho na partida. Houve um problema sério, porque teria eleição logo depois para a Prefeitura de São Paulo. E o partido queria chegar à Prefeitura. Mas como com esses deputados expulsos? Ele acabou sendo candidato à Prefeitura. Existia mais ou menos 11 partidos naquela ocasião. 8 partidos contra ele, apenas 3 apoiando. O adversário era um homem da mais alta respeitabilidade, professor Francisco Antônio Cardoso, que fora, inclusive, chefe da Casa Civil do governador, e mais 2 de menos expressão, Ortiz Monteiro e André Nunes Júnior. Abertas urnas, ninguém imaginava que o deputado Jânio Quadros seria eleito prefeito de São Paulo. Contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito da época, contra 11 partidos, contra toda a mídia falada e escrita, toda, entendeu? Abertas urnas, meu caro Amaral. Jânio Quadros foi eleito com 285 mil votos. E o segundo, que foi imediato, com 115 mil votos. E os outros 2, Ortiz e André Nunes Júnior, um teve 20 mil, o outro 4 mil votos. Isso tornou-se, em 1953, na eleição para prefeito, o fenômeno da política brasileira. Aí passou a ser conhecido como fenômeno Jânio Quadros. Ficou na prefeitura apenas 1 ano e meio e foi lançado ao governo do Estado. Que poderia, na época, sem renunciar. Sem renunciar, sem licenciar-se, porque a lei permitia. A lei permitia. Correto? Só que tinha um problema sério. Ele ia enfrentar novamente, ou melhor, ia enfrentar o mais poderoso líder do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros. Tinha o maior partido de São Paulo, que era o PSP, um prestígio extraordinário, que fora interventor por muitos anos, aquela coisa toda. Abertas as urnas, o prefeito Jânio Quadros sai eleito com 660 mil votos, Adhemar com 640 mil, Prestes Maia com 490 mil e o Vladimir Pisa com 80 mil votos. A diferença, então, nesse momento foi muito pequena, apenas 20 mil votos, que na verdade nem chegou, 19 mil votos mais ou menos. Mas na verdade ele se projetava ali naquele momento... Em apenas 6 anos de mandato entre vereador, e deputado e prefeito, já chegando ao governo do Estado de São Paulo. É esse ponto que nós estamos, neste momento, para encerrar nosso segundo bloco. Nós voltaremos daqui a 1 minuto. Nós estamos voltando ao nosso terceiro bloco para falar de Jânio Quadros. Estamos aqui ao nosso lado, Vitor Eugênio, o seu secretário particular. E, portanto, a testemunha visual de tudo que aconteceu na sua vida. Mas, doutor Vitor, nós estávamos falando até há pouco sobre a trajetória fantástica que foi a vida política dele em São Paulo. Então, eu gostaria que o senhor continuasse sobre esse momento que chega ao governo de São Paulo com 600 mil votos, ganhando do mito que tinha na época Adhemar de Barros. Tomou posse em janeiro de 1955. E ali ele permaneceu por 4 anos, cumpriu o mandato. Mas ele encontrou um Estado totalmente avariado financeiramente. O Tesouro quebrado, o Banco do Estado de São Paulo, a Caixa Econômica do Estado também, a aviação aérea VASP, que era propriedade do Estado, e assim por diante. As ferrovias, propriedade do Estado. Ele levou 2 anos como governador, conseguiu recuperar todas as instituições, todas, a começar pelo Tesouro Estadual. E aí ficou consagrado junto ao povo de São Paulo e acabou extrapolando
o seu prestígio, o seu conhecimento para o próprio Brasil, a partir do governo de São Paulo. E ele faz o seu sucessor, a pessoa de Carvalho Pinto, que é seu secretário de Fazenda. Mas o que eu queria que o senhor continuasse, porque ele vai, então, ser candidato a deputado federal pelo estado do Paraná. Aí foi uma história interessantíssima. No final já do governo, ele já em campanha do Carvalho Pinto para a sua sucessão, visando 2 anos depois a presidência, era fundamental eleger o sucessor para o projeto futuro. Ele recebe uma delegação do Paraná, liderada pelo senador Nelson Maculan, do PTB. Alguns políticos, alguns prefeitos do norte do Paraná, deputados, nesta delegação. Recebeu e eles disseram, através do senador Maculan, que estavam ali para convidá-lo a ser candidato a deputado federal pelo Paraná, que não era exigido domicílio eleitoral naquela ocasião. E ele disse com toda franqueza: eu estou honrado, mas não tenho como me candidatar pelo Paraná. Eu não posso arredar pé da minha sucessão. São 645 municípios. Eu preciso eleger o meu sucessor. Mas, repito, estou honrado. Aí fizeram uma reunião no próprio gabinete, o Bloco do Paraná. Voltaram à presença dele. Senhor governador Jânio Quadros, se o senhor concordar, apenas nos autorize. Nós cuidamos de tudo no Paraná, o senhor não precisa ir. Assim, sim, assinou autorização. Não foi nenhuma vez em 58 o Paraná. Foi o mais votado até então, com 80 mil votos pelo Paraná. E elegeu o Carvalho Pinto e iniciou depois a campanha rumo à presidência da República. Nós temos que salientar aqui essa trajetória, que eu já disse, fantástica de Jânio Quadros, desse sul-mato-grossense que tanto nos honra, e que vai chegar a presidente da República. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse agora essa campanha vitoriosa que ele fez no Brasil inteiro. Esta campanha foi uma campanha única na história política brasileira. Por que única? Porque foi o único candidato à presidência da República que ganhou em todos os estados brasileiros, com exceção do Maranhão. Do Maranhão perdeu por uma pequena, mas perdeu. Ganhou em todos os estados. Derrotou o presidente Juscelino, que tinha muito prestígio, o PSD, por exemplo, em Minas Gerais. Derrotou o getulismo, o brizolismo, o janguismo, o PTB no Rio Grande do Sul. Uma coisa inédita, que não caberia na cabeça de ninguém antecipar uma vitória dessa. Só no Maranhão. Foi uma votação extraordinária para aquela época, com aproximadamente 50% dos votos válidos. E aqui, Vitor, esse momento nós estamos vivendo, que é público e notório, a corrupção, o desmando, tantos maus exemplos que vêm caindo sobre todos nós, que nos deixa estarrecidos. E a campanha de Jânio Quadros foi realmente nesse caminho para combater a corrupção e todos os desmandos. A sua lema era uma vassourinha. Era uma vassoura, ele andava com uma vassoura e tinha o seu broche, a vassourinha. Vamos varrer a corrupção. Exato. Gostaria que o senhor falasse sobre essa campanha dele, tão vitoriosa e tão bonita. A vassoura tornou-se, como você sabe, o símbolo da campanha, porque achava ele que precisava varrer a corrupção. Correto? Por isso o símbolo, que acabou pegando no Brasil todo. E as milhares e milhões de vassourinhas, em colaboração à campanha dele, não deu para quem quis. Foi um espetáculo. Não deu para quem quis. Vitor, mas tem um fato aqui que nós temos que relatar, que muita gente fica... O que houve com o Jânio Quadros? Ele assume a presidente da República e daí 7 meses ele renuncia. Como que foi isso, ele renunciar a presidente da República? Aí nós temos que avaliar o contexto da época. Eu começo dizendo o seguinte: lamentavelmente, aquele Congresso Nacional fora eleito em 58. As eleições não eram coincidentes. Na medida em que ele derrotou todas as lideranças estaduais, os caciques, os coronéis da política, os senadores, os deputados, ele foi criando inimigos importantes na política. Para você ter uma ideia, para nós resumirmos a história, a partir da posse dele como presidente, 2/3 do Congresso Nacional
montou uma oposição sistemática ao presidente Jânio Quadros. Basta dizer que ele não teve um projeto em 7 meses aprovado. Ele governou o país por decreto-lei. E por causa disto, era impetrado contra ele, contra os decretos-lei, mandado de segurança. Quase todos os dias, pelos seus adversários. Ele ganhou praticamente todos os congressos do Supremo, todos os mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele vai ser uma vítima naquele momento, que ele tem apoio de toda uma população carente e necessária de que se criasse esse clima para o país, e ele, então, recebe essa votação e vai ser uma vítima ali. Mas, Vitor, eu queria lembrar aqui a todos os mato-grossenses que esse depoimento que o Vitor está fazendo, Vitor Eugênio está fazendo aqui hoje, para registrar essa passagem do centenário do nascimento de Jânio Quadros. É isso que esse programa ele vai ficar marcado na história do nosso Estado como um resgate de uma pessoa fantástica brasileira. E o Vitor, então, eu queria que nesse momento, Vitor, você abrisse o coração para a sua despedida, que vai ficar na história. Nós teríamos tanta coisa para falar, tanta coisa para relembrar, mas o nosso tempo realmente ele é pequeno neste momento. Mas eu deixo a sua... Prezado Amaral, tenho muito respeito por você. Obrigado. Há muito tempo. E você me falou muito da ligação com o presidente Jânio Quadros. Então eu queria aproveitar a oportunidade, porque hoje, ele teria hoje 100 anos, e eu tenho 81 anos. Então eu me liguei ao candidato Jânio Quadros em 1960 na sua campanha. Foi a partir da campanha presidencial que eu me liguei a ele. Ele, após a renúncia, eu me tornei seu secretário particular durante muitos anos, em algumas oportunidades. Correto? Passei a conviver com ele, conheci muito, e um homem culto, um homem preparado, um homem de uma honradez indiscutível. Dizia, sempre repetia, dinheiro público é dinheiro do povo. Ai daquele que mexer com o dinheiro do povo. E ele cumpriu como vereador, como deputado, como prefeito, como governador e presidente da República. Puniu muita gente, exonerou muita gente por causa de atitudes não compatíveis com a probidade pública. Nós estamos, Vitor, neste momento, para encerrar as nossas entrevistas, as nossas palavras a respeito de Jânio Quadros. Lembrar da figura de Jânio Quadros, esta pessoa que aqui está, e que o Vitor, com tanto carinho, fez depoimento sobre ele, é um exemplo que a política tem jeito, sim. Existem pessoas brasileiras com força suficiente para levar esse país ao bom caminho, e que esse programa, Vitor, seja marcado como um alerta para todo o Brasil e todo o Mato Grosso do Sul, que aqui também, dentro do nosso estado, nós temos pessoas com esse gabarito e que vai nos ajudar, se Deus quiser, a nós chegar a um bom caminho. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores por essa oportunidade fantástica de lembrar do centenário de Jânio Quadros. Eu agradeço muito, Amaral, e ao telespectador. Muito obrigado.